E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar a história de uma das linguagens de programação mais poderosas e populares do mundo. E o mais maluco disso tudo é que ela não nasceu de um plano super elaborado numa grande empresa. Não, ela surgiu de um projeto de férias que, quase sem querer, acabou começando uma verdadeira revolução. Pensa comigo, e se uma linguagem de programação fosse criada por diversão? Essa pergunta, que parece simples, está na essência do Python. A gente está falando de um universo onde programar não é aquela coisa cheia de regras complicadas e chatas, sabe? Mas sim sobre clareza, simplicidade. E é exatamente essa história que a gente vai mergulhar hoje. Então, bora lá. A nossa história começa de um jeito bem despretensioso, como muitas das melhores ideias, né? Então imagina a cena, finalzinho dos anos 80. O nosso protagonista é Guido van Rossum, um programador holandês. Ele está de férias, fim de ano, e pensa, preciso de um projetinho para me manter ocupado. Só que o objetivo dele não era qualquer coisa. Ele queria criar uma linguagem que fosse, ao mesmo tempo, super poderosa, mas incrivelmente simples e elegante, fácil de ler, fácil de escrever. E não é que deu certo. Em 1991, a primeira versão do Python foi lançada para o mundo. Ah, e o nome, Python? Muita gente pensa na cobra, né? Mas não tem nada a ver. Guido era super fã de um grupo de comédia britânico chamado Monty Python's Flying Circus. E essa escolha, olha, já dizia tudo sobre a alma da linguagem. A ideia era ter um toque de humor, ser algo mais leve, mais acessível, quebrando um pouco aquela seriedade toda do mundo da programação daquela época. Olha só, o próprio criador resumiu isso perfeitamente quando disse: deve ser divertido usar o Python e isso é parte do seu charme. Essa ideia de que programar pode e deve ser algo prazeroso está no DNA da linguagem, e foi isso que fez toda a diferença desde o comecinho. E como é que essa filosofia se traduz para o código na prática? Dá uma olhada na tela. Do lado esquerdo, a gente tem um exemplo mais tradicional. If x maior que 5, print maior. Repara nas chaves, nos parênteses, é um pouco poluído, né? Agora, olha o código em Python do lado direito. If x maior que 5, print maior. Viu a diferença? O Guido teve uma sacada genial. Usar a indentação, ou seja, os espaços no começo da linha, para definir os blocos de código. Isso meio que força a gente a escrever de um jeito mais limpo, mais organizado. Fica parecendo quase uma frase normal. Parece uma coisinha boba, mas na prática foi revolucionário. Essa busca pela simplicidade acabou virando uma filosofia oficial, conhecida como o Zen de Python. Pensa nisso como os mandamentos da linguagem. São 19 princípios que guiam quem programa em Python. E o mais famoso de todos é, sem dúvida, bonito é melhor que feio. Mas calma, não é sobre estética. Aqui, bonito significa um código claro, simples, direto ao ponto. A lógica é a seguinte: a gente passa muito mais tempo lendo código do que escrevendo. Então, a clareza não é só um luxo, é essencial. Beleza, mas como é que esse projeto de férias virou um verdadeiro titã da tecnologia? Essa transformação de um simples hobby para uma ferramenta indispensável é fascinante. Vamos ver isso agora. Lá pelos anos 2000, o Python começou a achar seu lugar ao sol. E foi num nicho bem específico. Universidades, laboratórios, no mundo acadêmico e científico em geral. Pensa bem, cientistas e engenheiros, eles precisavam programar para fazer suas pesquisas, mas o trabalho principal deles não era ser programador. A curva de aprendizado super tranquila do Python e a sintaxe limpinha eram perfeitas para eles. Dava para focar no problema de verdade e não em ficar brigando com a linguagem. Mas aí veio o verdadeiro ponto de virada. O momento que catapultou o Python para o estrelato global. E esse momento tem nome: inteligência artificial e ciência de dados. De repente, o mundo inteiro precisava de uma ferramenta para analisar quantidades gigantescas de dados de um jeito rápido, eficiente. E o Python, bom, ele estava ali, prontinho, no lugar certo e na hora certa. E ele não estava sozinho. A comunidade já tinha criado um verdadeiro arsenal de ferramentas, uma caixa de ferramentas imbatível. A gente está falando de bibliotecas como NumPy, para fazer cálculos matemáticos complexos voando, o Pandas, que é genial para organizar e manipular dados em tabelas, e claro, TensorFlow, Scikit-learn, que são os pesos pesados para criar modelos de inteligência artificial. Com essas ferramentas, tarefas que eram super complexas viraram questão de poucas linhas de código. E foi assim que o Python se tornou, de vez, a linguagem número 1 para dados e IA. Certo, mas talvez a pergunta seja: como essa linguagem, que começou como um hobby, afeta o nosso dia a dia? A resposta é mais simples do que parece: em praticamente tudo.
Tem uma analogia que eu adoro e que descreve o Python perfeitamente. Ele é o canivete suíço da programação. E faz todo sentido. A versatilidade dele é uma coisa impressionante. Ele não fica preso a uma área só. Ele se adapta a praticamente qualquer desafio que você jogar para ele. E a gente consegue ver essa abrangência aqui. Python é hoje a espinha dorsal da inteligência artificial e do machine learning. É uma potência no desenvolvimento web, com frameworks como Django e Flask. É a ferramenta número 1 para a ciência de dados e Big Data. E ainda por cima é o cérebro por trás de muita automação e robótica. É coisa pra caramba, né? E quem é que está usando tudo isso? Bom, só as maiores empresas do planeta. Quando o Google te mostra um resultado de busca, tem Python ali. Quando a Netflix ou o Spotify te recomendam a próxima série ou música, pode apostar que tem Python rodando. O feed do Instagram que a gente rola todo dia, Python. E não para por aí. Até a NASA usa Python para coisas incríveis, desde automatizar testes até controlar robôs em outros planetas. É simplesmente impressionante. Ok, a tecnologia é incrível, a versatilidade é absurda, mas isso por si só não explica todo o sucesso. Tem alguma coisa a mais aí. Um ingrediente secreto que levou o Python de verdade para o topo do pódio. Pensa bem, já existiam outras linguagens poderosas na época. Então, por que o Python? O que fez com que ele, especificamente, dominasse o mundo desse jeito? A sintaxe simples ajuda, com certeza, mas essa não é a história toda. A resposta de verdade cabe em uma única palavra: a comunidade. Esse é o verdadeiro motor por trás de todo o fenômeno Python. A comunidade Python é simplesmente uma das mais incríveis que existem. Ela é super ativa, colaborativa e, muito importante, acolhedora para quem está começando. São milhares de pessoas no mundo todo criando bibliotecas novas, escrevendo tutoriais, tirando dúvidas em fóruns, organizando eventos. Essa cultura de ajudar o próximo, de compartilhar conhecimento, que faz com que aprender seja mais fácil e que o ecossistema da linguagem nunca pare de crescer. E é por isso que, no fim das contas, Python é muito mais do que só uma ferramenta, mais do que só código. Aprender Python é aprender a pensar num jeito mais lógico, mais criativo. É uma chave que abre portas, que dá o poder para qualquer pessoa tirar uma ideia da cabeça e transformar em realidade, seja para automatizar uma tarefa chata no trabalho ou, quem sabe, para construir a próxima grande revolução da inteligência artificial. E assim a gente vê como um simples projeto de férias se tornou uma força que hoje molda o nosso mundo. Uma prova de que as melhores ferramentas são aquelas feitas por pessoas, para pessoas. E agora a bola está com vocês. Qual tecnologia, qual linguagem, qual conceito a gente deveria desvendar no próximo encontro? Deixem as sugestões aí nos comentários. E claro, se curtiram essa análise, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e seguir o canal, porque isso dá uma força gigante para a gente continuar. E para quem puder e quiser dar um apoio extra, tem o link do tip.ai/Mundo do Dev na descrição. Qualquer ajuda é super bem-vinda e nos motiva demais a criar mais conteúdo, fechado? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!